Soraya Tronic conversou lá no Brasil 247. Vamos trazer para vocês essas informações. Uma situação de improviso. Ela falou sobre a questão do André Mendonça no lugar de Dias Toffoli. Vamos entender aqui e trazer todas as informações necessárias, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. Depois vamos trazer o discurso do presidente Lula lá em Nova Delhi, na Índia, tá, gente? Que é bem importante. Vamos seguindo. Mas eu sei que a senhora está de improviso. Soraya Tronic, que vai provavelmente para o PSB, tá, gente? Vai sair do... Qual partido que ela tá agora mesmo? Ela não tá... Peraí, Soraya Tronic. Soraya Tronic. Ela tá no Podemos. Vai sair do Podemos e vai pro PSB, do Alckmin. Obrigado, Emerson. Salve, Pedro. O que você está vendo com Tucker Carlson? Antes amigo próximo dos Bolsonaros, ele está se tornando um possível demolidor do lobby sionista. Protejam esse cara. Tem uma área lá do Make America Great Again, que é o MAGA, né? Que é antissemita, inclusive, e antisionista também. O Tucker é o cara disso, e ele é um dos caras que tá rachado com o Trump. Ele tá denunciando o Trump, mas segue de extrema direita, né? É um cara que faz isso, né, meus caros, minhas coras. Pedro, eles falavam que com Lula aqui ia virar uma Venezuela, agora podemos dizer que com o Flávio vai virar uma Argentina, né? O Flávio é um candidato a Javier Milei, né? Ele e o Tarcísio. Por isso que eu agradeço muito que a senhora improvisou para poder estar aqui com a gente. Sim, muito obrigado. Mas é um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu estava acompanhando aqui dos bastidores o papo. Pois é. Nada legal, né? O que a senhora está achando disso tudo? O que a senhora achou das medidas do André Mendonça ontem? Foram as medidas certas, corretas, certo? Até certo ponto, sim, mas o que não me agrada foi a possibilidade de Vorcaro não comparecer à CPMI. Isso me deixou profundamente assim, decepcionada. E por quê? Porque é uma falta de respeito para com o outro poder. Como vocês estavam comentando, a influência de poderes, o poder executivo, que ali é a Polícia Federal, vou dizer, não, e também do poder judiciário nas prerrogativas do legislativo, tem atrapalhado os nossos trabalhos, que é, na verdade, nós temos o dever de fiscalizar, é um dever constitucional. Então, essa falta de respeito entre os poderes, um adentrando na prerrogativa do outro, então isso tem dificultado realmente o nosso trabalho e também a impossibilidade de termos acesso a documentos importantes. É lógico que eu sei que, mesmo que haja dentro da CPMI e dentro de outras CPIs, parlamentares supostamente envolvidos, eu até entendo. Mas quando nós trabalhamos com a suspeição de parlamentares para investigar questões que lhes afetam, como é o caso do ex-ministro da Previdência, o Rogério Marinho, ele está lá. Como é o caso da CPI do 8/1, os filhos de Bolsonaro lá. Como é o caso da CPI das Betes. Parlamentares envolvidos diretamente com Betes. Então, nós estamos sem condições de trabalhar. Precisamos rever, e eu já protocolei um projeto de lei para rever a legislação que trata dos procedimentos de uma CPI ou uma CPMI, mas quem é que garante que esse projeto de lei vai andar ou vai ser engavetado? Não está na minha mão. A minha parte eu fiz. Mas lamento, eu espero... E eu ouvi dizer que Vorcaro quer comparecer. Quer. Na semana do Carnaval, antes do Carnaval, no dia 4, se não me engano, ele, apesar de dizer que ele iria, ele apresentou um atestado.
Acho que foi também o Simonetti. Não, Simonetti não, Perdão, são tantos nomes. Um que está preso também no escândalo do INSS. E agora, eu quero ver como é que isso vai tramitar em relação ao grupo de trabalho da CAI, do qual eu também participo. Porque o Boccaro pode ou não comparecer à CPI. Não, comparecer, ele deveria comparecer sempre. Ele lá pode ou não responder as perguntas, não é isso? Ele não precisa Assim se incriminar numa CPMI. Ele não deve, é um direito da pessoa, a não ser que queira confessar o que é uma causa de diminuição de pena. É uma causa de diminuição. Mas aí vai da estratégia, eu não sei até que ponto, qual é o nível de envolvimento, né? O que a gente percebeu é que puxamos uma pena e dali pode sair um galinheiro, não uma galinha. Agora, ele tinha prometido, antes da CPMI convocá-lo, ele tinha prometido comparecer na CAI, né? Ele havia se comprometido. Então, agora, eu acredito que ele vai cumprir, porque, segundo consta, né, segundo as conversas que tivemos dentro da CAI, ele estava com vontade de falar. E nós achamos que isso era uma boa notícia. Gente, mas, às vezes é só antes, né? Chega em cima da Marcelo, hora, não. 108. A situação muda, infelizmente. Só esclarecendo aqui que está com um pequeno ruído no áudio da senadora, mas eu acho que está audível e a gente está conseguindo pegar o conteúdo da fala dela tranquilamente. Marcelo, eu sei que você ainda vai querer falar sobre essa questão aí da CPI, do Banco Master, tudo, mas eu estou com uma curiosidade muito grande, que eu vi aqui, estou sabendo, que tem um movimento da senadora sair do Podemos, né, e se filiar ao PSB, né? PSB. É isso, senadora? Como é que está essa situação? Teve uma reunião aí? PSB ou PSD de dado? Bola. É incrível. Eu tô fugindo dessas perguntas, Daphne. Mas eu nunca... Vocês sabem que comigo não tem... Eu nunca peço nada antes. Eu tô fugindo, só que as conversas de bastidores, elas caminham, vazam. Né? Elas Vazam. Mas nós estamos no momento de articulação, até 4 de abril. Eu recebi convite do PDT, fico muito honrada. Também recebi convite do PSB. E nós estamos analisando a melhor conjuntura. É importante destacar, dentro dessa articulação, buscando a reeleição, dentro de um cenário mais propício, que tudo, absolutamente tudo, está sendo conversado com o meu partido, que é o Podemos. O partido que me deu total liberdade no Mato Grosso do Sul para fazer o que for necessário para que elejamos a nossa bancada, a nossa chapa, que já vem sendo construída há muito tempo, mas que eu também seja reeleita. De qualquer sorte, mesmo que eu mude de partido por uma estratégia neste momento, e lógico que eu sempre respeitarei, o Podemos ficará dentro do grupo, seja com os futuros suplentes ou suplentes mulheres. Nosso grupo permanecerá com o Podemos, cuidando do Podemos, como a gente sempre fez. Nós reerguemos o Podemos no Mato Grosso do Sul, e com essa liberdade. Neste momento bem complicado, eu recebi, inclusive, até do presidente Lula. Eu achei generoso demais, eu achei de uma grandeza imensa ele dizer que ele me disse que era para eu cuidar da minha campanha, cuidar da campanha local, me reeleger, eleger as nossas chapas. Achei de uma grandeza imensa e de repente...
Bianor mandou, eu gostaria muito dela reeleita, mas acho que pouco provável hoje. Mato Grosso do Sul é extremamente bolsonarista, mas essa é a luta. Por isso que a gente tem que dar um apoio, gente. Veja, a gente começou a live falando dos traidores, né? Falando do caso do Estopa. A Soraya foi bolsonarista, tá? Ninguém tá passando pano para isso. Mas nós temos que abraçá-la, gente. Ela é uma lutadora, lutou contra o golpe, lutou contra o negacionismo na pandemia. Não era uma pessoa tão identificada com a esquerda e está fazendo uma migração. Ela está indo para a centro-esquerda. Eu acho que a gente tem que conversar mais com a Soraya Tronic. Quero chamá-la, inclusive, está convocada, viu, senadora? Para dar uma entrevista aqui na Folha TV. Vamos lá. Porque eu tenho voto de pessoas é uma das nossas entrevistas mais vistas, espectros ideológicos. Tanto que, no segundo turno de 2022, eu não me posicionei. Eu respeitei os meus eleitores, falei que eu não iria guiar, orientar nada, porque eu confio neles. Então, eu não vou, dentro de um país ainda muito polarizado, acirrar essa guerra, essa briga. Eu tenho trabalhado para convencer as pessoas de que a gente pode, sim, sempre ajudar o governo, pode discordar, mas a gente tem que trabalhar dentro da nossa alçada. Eu fui eleita para representar o Mato Grosso do Sul. Meu trabalho é legislar, fiscalizar e procurar trazer o máximo de recursos para o meu estado. E assim eu tenho agido. Tanto que, quando eu discordo, o Palácio do Planalto me respeita, porque quando eu discordo, eu não discordo por ideologia e por questões políticas, eu discordo por questões técnicas. Sou uma pessoa muito racional e eu jamais vou deixar de ajudar o país, sabe? Votar contra a questão lá do gás de cozinha, sabe? Umas coisas absurdas, bizarras, porque não querem que o Brasil dê certo. Então, esse não é o meu perfil, por isso até que eu creio que eu esteja tendo essa liberalidade e sendo bem credenciada, né, dentro de vários partidos. Mas isso ainda está para ser decidido, estamos fechando as tratativas, creio que até o final dessa semana que entra agora. Ô, Daphne, só lembrando, curiosidade. Pessoal, a senhora não queria falar disso, mas o pessoal aqui adorou, está todo mundo super feliz, já está apoiadíssima aqui, olha. A Marci diz, sou muito fã da senadora, ela me representa, o pessoal achando que é muito boa notícia aqui, tá? Então, pelo menos está apoiado. Só lembrando, Daphne. Obrigado, Bianor. Lembrando, se ela for pro PSB, ela vai... Bianor, R$20 é o meu livro em PDF, tá? Pede no e-mail que eu dou de presente para vocês, pra galera que manda R$20 no Superchat ou no Pix, tá? pedrozambarda@gmail.com, um livro em PDF. É esse amarelinho que tá aqui atrás, ó, o Internet Heroes Brasil. A gente dá de presente para vocês que estão acompanhando. pedrozambarda@gmail.com é o e-mail para você pedir o livro depois de fazer a contribuição financeira, evidentemente, tá, gente? Faltando 88. 8 pessoas podem mandar 10, gente. 9 pessoas podem mandar 10. A gente fecha rapidinho a meta. Ninguém mais fala nisso. 9h21 da manhã, precisamos da ajuda de vocês para continuar fazendo esse trabalho com qualidade, com todo mundo aqui acompanhando o que a gente está fazendo por aqui, gente. Vamos lá. Ficar ao lado da Tabata e da Simone Tebet, que parece que está indo no PSB também. Simone, né? Stevens. Do João Campos e do vice-presidente Alckmin, do Márcio França. É um time de peso que abriu as portas para mim e eu honrarei, sabe, esse convite, como continuarei honrando e cuidando do Podemos, que é um grupo que também terá liberdade em relação às escolhas de nível federal. Nós não iremos, se o Podemos for, pode ser que o Podemos vá com Flávio Bolsonaro, pode ser mesmo, mas eu quero deixar claro para todo mundo que no Mato Grosso do Sul, eu agradeço muito a minha presidente Renata Abreu pela credibilidade, sabe, pelo respeito que ela tem pelo meu trabalho, de me dar total liberdade. Então, essa liberdade eu darei, porque eu darei para o time do Mato Grosso do Sul, porque eu acredito nas pessoas.
E são pessoas que a gente vem trabalhando de uma outra forma dentro da política. Cada um tem que cumprir o seu papel. Como a gente vê, infelizmente, vereadores, vereadoras ou deputados estaduais, deputadas estaduais, tratando de questões que não são da alçada deles, que são de nível federal. Sabe, ficam discutindo para a rede e não fazem o seu trabalho. Então, eu tenho trabalhado isso para que entendam que cada um tem o seu local, a sua competência, que é territorial, um é do município, outro é do estado e outro é federal. Para que não falem besteira, sabe, Daphne? A pior coisa do mundo é a ignorância. Então, trabalhar dentro de um movimento para trazer maturidade política tem sido o meu objetivo, mesmo que seja um trabalho de formiguinha. Porque o que está fazendo isso com o Brasil, essas brigas de família, infelizmente, a ignorância. E hoje em dia todo mundo acha que sabe discutir política. Nós nunca vimos um momento tão difícil, mesmo na época, até mesmo do PT. As pessoas falam da extrema esquerda, eu nunca vi a extrema esquerda agir como algumas pessoas que se dizem da direita, mas na minha opinião não são, desrespeitando os outros. O nosso trabalho será sempre de respeito. São fascistas, né, Soraya? São fascistas, né? Esse aqui é o câncer do Bolsonaro, né? Foi o maior erro da direita nos últimos anos. Para com o próximo, mesmo que tenha uma opinião divergente. Nós não iremos aceitar violência mais. Então, eu tenho trabalhado o meu grupo para fazer ouvidos moucos quando for possível, se defender quando for necessário. Mas, acima de tudo, cuidar do seu, porque nós não temos o controle neste momento da questão política a nível federal. Bom, eu ia até fazer uma pergunta se a senhora vai passar o fim de semana em Recife, lá no casamento do João Campos com a Taba. Tem uma grande festa organizada lá, mas isso é um detalhe. Eu quero voltar para o Boccaro. Ai. Eu estou precisando, depois desse carnaval aí, eu vou acompanhar o desfile das campeãs aqui. A cultura, o carnaval tem sido para mim um compromisso. É importante investir na cultura, porque vocês aí que são jornalistas, vocês que são da área da imprensa, eu sempre falo que aquelas letrinhas que aparecem no final do jornal, no final da novela, no final do filme, não são letrinhas. Obrigado, Marcão! São famílias. Obrigado, querido. Famílias e 83. famílias, brasileiros e brasileiros que trabalham, que ralam. Não é supérfluo. Tudo que você investe em cultura e lazer para a população retorna em tributos, que retornam para a saúde e educação. Além do fato da cultura ajudar, obviamente, para a maturidade das pessoas, mas também ser algo que ajuda na saúde mental. E hoje nós estamos tendo um problema de saúde mental que virando uma pandemia já. Obrigado, Carla! Voltando a Boccaro, qual é a intenção que a senhora acha da CPMI e do CAI? Eu acho que são coisas diferentes. Mas focar na questão do MAS, porque eu acho que a debate virou todo em cima do Supremo. E esqueceram os desvios do banco, os desvios do Boccaro. A senhora enxerga assim também? Boa fala do Auler. Olha, eu não tenho acesso aos autos. Obrigado, seu Mita. Ninguém tem. Não tem. Então, a questão, vou me furtar de tratar disso, porque eu não sei do andamento. Por isso a importância dos trabalhos no Legislativo, uma CPI, uma CPMI, ou um grupo de trabalho, porque ele não é obrigado a ser conduzido em regime de segredo de justiça. Por isso que a população passa a ter ciência do que está acontecendo no Brasil. Então, os inquéritos e os processos tramitam majoritariamente em segredo de justiça, inclusive esses. Então, daí a importância do trabalho do Legislativo. Trazer consciência, como vem trazendo na CPI do 8 do 1, trazer a verdade às pessoas, como foi na da Covid, agora na da CPMI do INSS, porque a gente leva informações também para a população, questões que não são
ditas e expressadas pela Polícia Federal, ou pela PGR, ou pelo Judiciário. Eles falam o menos possível. E o trabalho existe um pedido de CPMI do Banco Master e um pedido de CPI. Eu assinei o pedido de CPI. A CPI tramitando no Senado é mais fácil de conduzir e com menos pirotecnia. Aquela discussão, aquela briga, aquela questão de parlamentares quererem lacrar e a discussão desviar do que importa, porque cada um está ali defendendo o seu e por isso eles gritam, tem muita... A gente sai do foco da investigação. Por isso eu só assinei a CPI. Bom, como nós não temos perspectiva de ser aberta essa CPI, por quê? Porque estão tramitando 2 CPIs. A CPI do crime organizado e a CPMI do INSS. Não há possibilidade de tramitar 3 CPIs simultaneamente. Então temos uma questão aí. Não sei se a CPMI vai ser prorrogada, mas o grupo de trabalho é uma independência da Comissão de Assuntos Econômicos. E o presidente Renan Calheiros fez muito bem, porque independe de assinaturas, basta que a presidência, que ele, o presidente, defina. E foi isso que ele fez. Está cuidando dessa prerrogativa. Acontece que tem uma diferença. O grupo de trabalho, ele não tem tempo para acabar, como é o caso da CPI. Não tem prazo. Então, nós podemos trabalhar por um bom tempo. Eu vou desligar ali o telefone. Peço desculpa, gente. Tá. Senão vai nos atrapalhar. O grupo de trabalho não tem prazo. Então, o prazo necessário para a nossa investigação, nós iremos usar. Pode ser que haja... Então, nós não temos poder de polícia, como tem uma CPI ou CPMI constituída, mas nós temos muitos poderes. É isso, gente. Soraya Tronic lá no 247. Excelente entrevista que rolou, meus queridos e queridas. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!